Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Tranquilo, graças a Deus. Mais um tempo para estarmos aqui exercitando a nossa intimidade com Deus, um tempo que com certeza é gratificante. Hoje eu quero ler com os irmãos Provérbios capítulo 6 e o versículo 6, 7, 8 e 9, que diz assim, ó, estou lendo na NVI, que vai dizer assim: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena suas provisões no verão, na época da colheita, ajunta os seus alimentos. Versículo 9. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Um texto que parece um pouquinho pesado, né, em algumas situações que nós paramos para pensar, para analisar. Mas eu queria então, nesse tempo, a gente poder pensar um pouco nessa realidade, um pouco na realidade da formiga. Por que parar para pensar? Em primeiro lugar, eu ganhei um livro sobre isso e gostei bastante da leitura dele e gostaria então de compartilhar. Depois a gente pode até estar mostrando qual livro, que os irmãos desejar possam estar comprando, que a gente não vai trazer o livro. A ideia é a mensagem que ele está trazendo, uma aplicação básica na nossa vida e na nossa realidade. A primeira questão, por que da formiga, é porque a Bíblia manda a gente observar. A Bíblia recomenda para que nós possamos prestar atenção na formiga, analisar o que ela está fazendo, poder pensar nisso, né? E através, então, da vida, da forma dela de viver, nós possamos também pensar, repensar, né? Ter uma oportunidade, através do estilo de vida das formigas, nós possamos rever, né, a nossa vida, o nosso caminho, ter as formigas como um espelho. E a formiga é algo tão pequenininho, né? Algo tão que parece para a gente às vezes tão sem noção. Quem não parou muitas vezes para analisar o caminho, para tentar bloquear o caminho delas? Quem já não teve problema com formiga? Eu sei que alguns de nós já passamos, e é uma variedade enorme, né? Umas que de repente não faz dano nenhum, outras que pode até mesmo tirar sangue. Nesse livro que eu estava lendo, né, ele traz algumas informações básicas, dizendo que a formiga, né, ela habita os 5 continentes. Ela enfrenta, né, anotei aqui, ó, ela está em todas as faixas etárias, faixas climáticas, né, tanto no frio como no calor, nas montanhas, nos desertos, ela está em todo lugar. Por quê? Porque ela tem a tendência de se adaptar, de realmente ela se adapta à situação, ela é muito ágil em tudo aquilo. E por isso que elas são consideradas muito forte, muito resistente. Né? Nesse livro e alguns outros vão dizer que ela tem a capacidade, ela carrega, né, um peso equivalente a 100 vezes o seu próprio peso. Então a gente começa a pensar nessa questão da formiga e começamos a trazer para as nossas vidas e começamos a pensar. Eu acho que sempre que lemos a Bíblia precisamos pensar nisso. Por quê? Por que o autor de Provérbios está usando a formiga? Por que Deus inspirou para que isso pudesse estar nas Sagradas Escrituras? Com certeza, porque é algo importante para a gente avaliar, é algo importante para nós pensarmos com bastante cuidado a respeito disso. Então, se nós pensarmos a formiga isolada, uma formiga sozinha, ela é muito frágil, a gente esmaga ela perfeitamente sem nenhum tipo de esforço. Mas já tentou mexer com formigueiro? Já tentou mexer quando elas estão juntas? Quando elas estão ali agrupadas? A gente não consegue. Ela pode destruir uma plantação, ela pode acabar com um piquenique, né? Ela tem esse poder. Então, quando ela se une, ela isolada não pode muito. Agora, quando ela se une, mesmo sendo tão pequenininha, ela tem a condição de fazer tantas situações, de agir. E quando pensamos, então, nessa força da unidade, nessa força do grupo que ela tem, nós também vamos parar e pensar nos movimentos que ela faz, na caminhada que ela faz. Elas são bem ali, né? Ela pega a trilha dela, ela vai caminhando, ela vai fazendo. Se ela encontra um obstáculo, ela não para. Né? Tenta em algum momento, né? De repente, não sei se você já fez, mas para quem mora no interior ou passa férias no interior, sempre encontra. Você coloca qualquer coisa na frente dela, ela não desiste, ela não entra em pânico, ela não entra em desespero, falando, e agora o que vai ser? Não. Ela tenta arrumar um outro caminho, ela tenta fazer outra coisa, mesmo que esse caminho vai ser um pouco mais longo, mas ela tenta se adaptar àquela situação, e faz ali para tentar. Então ela tem empenho, ela vai até o final, ela cumpre a missão
podemos pensar assim. Então ela insiste, ela não simplesmente desiste. E quando uma formiga de repente pega algo, algum graveto ou algum bicho, alguma coisa que de repente ela não consegue, ela também não desiste, porque ela sabe que a outra formiga vai vir e vai ajudar. Então sempre vão ver 2, 3 formigas carregando a mesma coisa, carregando a mesma situação, porque elas têm um objetivo, ela tem algo. Então é um paralelo que a Bíblia traz para nós aqui, nesse Provérbios capítulo 6, de realmente, de nós podermos ir ter com a formiga. O que é ir ter com a formiga? Na NVI vai dizer, é observar, é analisar, é prestar atenção no que ela está fazendo. Né? Diz, né? Observe, na minha tradução diz, observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. O que a Bíblia está querendo dizer é que nós, quando observarmos as formigas, quando pararmos para analisar ela e aprender com aquilo que ela está fazendo, nós nos tornaremos sábios. Então ela começa a fazer esse paralelo da formiga com a figura de um preguiçoso. E o legal da gente pensar nisso, ou até mesmo refletir para as nossas vidas, e muito mais nesse período que nós temos vivido, de muita dificuldade, muita pandemia, não, na pandemia uma só, mas de tantas situações que muitas vezes nós perdemos o entusiasmo, não sabemos como direcionar as coisas. E aí nós observamos que uma vida sem entusiasmo, nós nunca estaremos satisfeitos, né? Sem entusiasmo, a vida nunca será satisfatória, nunca está bom. Nunca sempre vai estar ruim, porque nós não temos um objetivo, não sabemos aonde quer chegar. E através dessa formiga, nós vamos ver que ela tem objetivo, ela tem algo a chegar, ela tem algo a fazer, e isso ela vai. E o versículo 9, né, deixa eu pegar aqui, o versículo 9 vai dizer assim, ó, até quando vai ficar deitado, preguiçoso? Até quando vamos ficar deitados? E quando falar de preguiçoso, não é só a ideia daquele que não quer fazer nada. Claro que tem tudo a ver, né, com aquele que não quer fazer nada, mas quando desistimos, quando ficamos, né, com birrinhas, vamos pensar assim, até quando vamos ficar choramingando pela situação financeira? Porque parar e chorar não vai resolver a questão. Como eu disse da formiga, ela tem algo, algo que barra o caminho dela. Nós vamos perceber que ela vai arrumar uma solução, ela vai arrumar uma forma de sair daquilo, para que ela possa voltar lá para sua caverninha ali, para sua toca, para o seu formigueiro, para onde ela precisa voltar. Ela não fica choramingando. E nós, muitas vezes, ficamos choramingando pela nossa vida financeira, ou por tantas outras coisas. Não, precisamos assumir, ir para cima e cumprir a missão, fazer aquilo, lutar novamente, fazer o que tem que ser feito. Até quando vamos ficar, né, colocando a culpa nos outros? Elas não fazem isso, elas continuam, elas têm uma missão. Será que através da vida da formiga nós não precisamos realmente parar e pensar numa transformação, parar e pensar numa reinvenção, parar e pensar naquilo que nós temos potencial para fazer? Porque, irmãos, não adianta nós termos talentos, não adianta termos aptidão se nós não temos o desejo de fazer, se não temos o desejo, nos tornamos preguiçosos. Às vezes fala, não, mas a pessoa é trabalhadora. Não, mas quantas vezes somos preguiçosos na nossa vida espiritual? Quantas vezes somos preguiçosos em fazer a obra, em fazer aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas? No versículo 9 diz, até quando vai ficar deitado? Deitar é bom, tirar um cochilo é bom, mas o que eu quero, né, nos próximos vídeos trabalhar com os irmãos é nesse fator. Por quê? Porque a formiga sim, ela trabalha, mas a vida da formiga não é só trabalho, ela sabe também aproveitar aquilo que ela conquistou, ela sabe desfrutar. Então é o momento de trabalhar e há um momento também de desfrutar daquilo que ganhou, daquilo que conquistou. E muitas vezes nós temos dificuldades em desfrutar daquilo que nós conquistamos. Às vezes queremos desfrutar demais e às vezes não desfrutamos. Só trabalho. Não, com as formigas nós vamos ver isso. Esse texto em si, ele é muito duro ao preguiçoso e tem uma citação que eu gostei, diz assim, penere um preguiçoso grão a grão e você não encontrará nada de bom. Penere ele até o fim e você não vai encontrar nada. E diz que a ideia do preguiçoso é aquele que quer descansar antes de estar cansado. Então precisamos parar e pensar em algumas situações. Então quero convidar nesse devocional de hoje para que nós possamos pensar como estão as nossas vidas. Em qual área das nossas vidas de repente temos sido preguiçosos. Porque a gente às vezes analisa, né? Um preguiçoso é alguém que não quer trabalhar.
como eu disse, realmente mas às vezes não só nessa questão. Às vezes somos preguiçosos em solucionar um problema, às vezes somos preguiçosos em buscar o Senhor, às vezes somos preguiçosos em estar no culto, somos preguiçosos em outras coisas e arrumamos algumas desculpas que de repente são até boas. São até boas. Mas eu gostaria de que hoje nós pudéssemos realmente, nesse tempo, parar e pensar. Será? Será que eu sou alguém que as pessoas gostam de estar? Será que eu sou exemplo? Não simplesmente de trabalho, mas de convivência, de relacionamento, de vida com Deus? Ou realmente existem áreas da minha vida que de repente eu sou preguiçoso? E eu quero convidar você então a todas aí as próximas terça-feiras, algumas terças-feiras aí que nós vamos ter, alguns devocionais, alguns vídeos que nós vamos ter, para que nós possamos literalmente todos nós juntos e termos como a formiga. Literalmente para analisar a vida da formiga. Né? Vamos ter com a formiga. Não estou de forma alguma te chamando de preguiçoso, não é isso, mas eu quero fazer isso. Sabe, começar a olhar a vida das formigas e poder de repente aprender alguma coisa com a vida delas. Vamos então? Vamos aprender juntos? Vamos ir ter com a formiga então? E ter esse tempo muito gostoso. Então vamos continuar trabalhando e desenvolvendo esse tema aí e com certeza possamos juntos, né? O meu desejo é esse, que juntos possamos então desenvolver a nossa intimidade com Deus. Que Deus possa abençoar. Deixa eu orar pela tua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pelo teu cuidado, pelo teu zelo, por tudo aquilo que tu és, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Nos ajuda nesse período realmente a fazer uma avaliação das nossas vidas. Às vezes, ó Pai, com todas as situações que têm acontecido, nós temos perdido o entusiasmo. E quando perdemos o entusiasmo, Pai, nós não conseguimos planejar, não conseguimos sonhar, e a vida se torna, Pai, chata, se torna cansada, e aí não temos mais satisfação, não temos mais prazer em viver. Deixamos simplesmente um dia a cada um, deixamos que os dias vão passando, mas sabemos, ó Pai, que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos convidou a realmente viver para a glória do Senhor. Então, Pai, nos ajuda verdadeiramente a ir ter com a formiga e podemos aprender com esse bicho, ó Pai, com esse inseto tão pequenininho, mas que com certeza tem muitas coisas para nos ensinar. Não é à toa que a Tua palavra vai trazer sobre ela e vai em alguns momentos fazer referência sobre esse personagem, ó Pai, da palavra do Senhor. Então nos ajuda a compreender, nos ajuda a aprender e nos ajuda também a praticar para a Tua honra e Tua glória, Pai. É que eu quero orar ao Senhor e agradecer a Ti, no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, um beijo no teu coração. Fique com Deus, que Deus abençoe em nome de Jesus.